Capítulo 1. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na educação. José Carlos Libânio. A pedagogia ocupa-se das tarefas de formação humana em contextos determinados por marcos espaciais e temporais. A investigação do seu objeto, a educação, implica considerá-lo como uma realidade em mudança. A realidade atual mostra um mundo ao mesmo tempo homogêneo e heterogêneo, num processo de globalização e individualização, afetando sentidos e significados de indivíduos e grupos, criando múltiplas culturas, múltiplas relações, múltiplos sujeitos. Se, de um lado, a pedagogia centra suas preocupações na explicitação de seu objeto, dirigindo-se ao esclarecimento intencional do fenômeno do qual se ocupa, por outro, esse objeto requer ser pensado na sua complexidade. Este texto aborda possíveis mudanças no interior das teorias pedagógicas modernas, em sua interface com teorias contemporâneas alinhadas ao pensamento pós-moderno, ao modo de ensaio tipo survey. O objetivo de escrevê-lo é tentar explicitar tangenciamentos entre o básico das teorias pedagógicas modernas e a temática resultante do debate contemporâneo na educação, tendo em vista aproximá-los de uma perspectiva teórico-histórico-cultural da educação. As exigências da pedagogia em um mundo em mudança. Ao que se ocupam da educação escolar, das escolas, da aprendizagem dos estudantes, é requerido que façam opções pedagógicas, ou seja, assumam um posicionamento sobre objetivos e modos de promover o desenvolvimento e a aprendizagem de sujeitos inseridos em contextos socioculturais e institucionais concretos. Os educadores, tanto os que dedicam à pesquisa quanto os envolvidos diretamente na atividade docente, enfrentam uma realidade educativa imersa em perplexidades, crises, incertezas, pressões sociais e econômicas, relativismo moral, dissoluções de crenças e utopias. Pede-se muito da educação em todas as classes, grupos e segmentos sociais, mas há cada vez mais dissonâncias, divergências numa variedade imensa de diagnósticos, posicionamentos e soluções. Talvez a ressonância mais problemática disso se dê na sala de aula, onde decisões precisam ser tomadas e ações imediatas e pontuais precisam ser efetivadas, visando promover mudanças qualitativas no desenvolvimento e na aprendizagem do sujeito. Pensar e atuar no campo da educação, enquanto atividade social, prática de humanização das pessoas, implica responsabilidade social e ética, de dizer não apenas o porquê fazer, mas o que e como fazer. Isso envolve necessariamente uma tomada de posição pela pedagogia. Nenhum investigador e nenhum educador prático poderá, pois, evadir-se da pedagogia. Pois o que fazemos quando intentamos educar pessoas é efetivar práticas pedagógicas que irão constituir sujeitos e identidades. Por sua vez, sujeitos e identidades se constituem enquanto portadores das dimensões físicas, cognitiva, afetiva, social, ética, estética, situados em contextos socioculturais, históricos e institucionais. Buscar aprendizagem de modo a formar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos indivíduos, com base em necessidades sociais. É uma forte razão para o cotejamento entre o clássico da pedagogia e as novas construções teóricas lastreadas no pensamento pós-moderno. A pedagogia quer compreender como fatores socioculturais e institucionais atuam nos processos de transformações dos sujeitos, mas também em que condições esses sujeitos aprendem melhor. Destaca-se no contexto social contemporâneo a contradição entre a pobreza de muitos e a riqueza de poucos, entre a lógica da gestão empresarial e as lógicas da inclusão social, ampliando as formas explícitas e ocultas de exclusão.
As escolas e as salas de aula têm contribuído pouco para a superação dessas contradições. Especialmente, estão falando em sua missão primordial de promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos, correndo o risco de terem que assumir o ônus de estarem ampliando a exclusão com medidas aparentemente bem intencionadas, como a alienação da organização curricular em séries, a promoção automática, a integração de alunos portadores de necessidades especial, a flexibilização da avaliação escolar, a transformação da escola em mero espaço de vivência e experiências socioculturais. Um posicionamento pedagógico requer uma investigação das condições escolares atuais de formação das subjetividades e identidades para verificar onde estão as reais explicações do sentimento de fracasso, de mediocridade, de incompetência que vai tomando conta do alunado. Não haverá mudanças efetivas enquanto a elite intelectual do campo científico da educação e os educadores profissionais não se derem conta de algo muito simples. Escola existe para formar sujeitos preparados para sobreviver nessa sociedade. E para isso, precisam da ciência, da cultura, da arte, precisam saber coisas, saber resolver dilemas, ter autonomia e responsabilidade, saber dos seus direitos e deveres, construir sua dignidade humana, ter autoimagem positiva, desenvolver capacidades cognitivas para se apropriar criticamente dos benefícios da ciência e da tecnologia em favor do seu trabalho, da sua vida cotidiana, do seu crescimento pessoal. Mesmo sabendo-se que essas aprendizagens impliquem saberes originados nas relações cotidianas e experiências socioculturais, isto é, a cultura da vida cotidiana. Três coisas são, portanto, necessárias de serem ditas para quem quiser ajudar e não dificultar as condições do agir pedagógico. A primeira é que práticas pedagógicas implicam necessariamente em decisões e ações que envolvem o destino humano das pessoas, requerendo projetos que explicitem direções de sentido da ação educativa e formas explícitas do agir pedagógico. Quem se dispuser ao agir pedagógico estará ciente de que não se pode suprimir da pedagogia o fato de que ela lida com valores, com objetivos políticos, morais, ideológicos. A segunda é que não é suficiente quando falamos em práticas escolares, a análise globalizante do problema educativo, aos aspectos externos que explicitam fatores determinantes da realidade escolar. É necessário agregar os meios educativos, os instrumentos de mediação, que são os dispositivos e métodos de educação e ensino, ou seja, a didática. E a terceira, dada a natureza dialética da pedagogia, ocupa-se ao mesmo tempo da subjetivação e da socialização, da individuação e da diferenciação. Cumpre compreender as práticas educativas como atividades complexas, uma vez que se encontram determinadas por múltiplas relações e necessitam, para seu estudo, do aporte de outros campos de saberes. A pedagogia, assim, há que se abrir para toda contribuição, ajude a explicitar as peculiaridades do fenômeno educativo e do ato de educar no mundo em mudança, tal como escrevi em outro trecho de Libânio, 2002. A pedagogia constitui-se como campo de investigação específico, cuja fonte é a própria prática educativa e os portes teóricos providos pelas demais ciências da educação e cuja tarefa é o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos. Compõe o conjunto das ciências da educação, mas se destaca delas por assegurar a unidade e dar sentido à contribuição das demais ciências, já que lhe cabe o enfoque globalizante e unitário do fenômeno educativo. Não se trata de requerer a pedagogia exclusividade no tratamento científico da educação.
Quer-se, no entanto, reter sua peculiaridade em responsabilizar-se pela reflexão problematizadora e unificadora dos problemas educativos, para além dos aportes parcializados das demais ciências da educação. Nossa posição é de que a multiplicidade de enfoques e análise que caracteriza o fenômeno educativo não torna desnecessária a pedagogia. Antes, ressalta seu campo próprio de investigação para clarificar seu objeto, seu sistema de conceitos e sua metodologia de investigação, para daí poder apropriar-se da contribuição específica das demais ciências. Libânio, 2002. A tarefa crucial dos pesquisadores e dos educadores profissionais preocupados com o agir pedagógico está, portanto, em investigar constantemente o conteúdo do ato educativo, admitindo por princípio que ele é multifacetado, complexo, relacional. Sendo assim, educamos ao mesmo tempo para a subjetivação e a socialização, para a autonomia e para a integração social, para as necessidades sociais e necessidades individuais, para a reprodução e para a apropriação ativa de saberes, para o universal e para o particular, para a inserção nas normas sociais e culturais e para a crítica e produção de estratégias inovadoras. Isso requer portas abertas para análises e integração de conceitos, captados de várias fontes, culturais, psicológicas, econômicas, antropológicas, simbólicas, na ótica da complexibilidade e da contradição, sem perder de vista a dimensão humanizadora das práticas educativas. Charlotte 2000 sintetiza assim seu entendimento da natureza da educação. Citação. É o processo por meio do qual um membro da espécie humana, inacabado, desprovido dos instintos e das capacidades que lhe permitiriam sobreviver rapidamente sozinho, se apropria, graças à mediação dos adultos, de um patrimônio humano de saberes, práticas, formas subjetivas, obras. Essa apropriação lhe permite se tornar, ao mesmo tempo e no mesmo movimento, um ser humano, membro de uma sociedade e de uma comunidade, e um indivíduo singular, absolutamente original. A educação é, assim, um triplo processo de humanização, de socialização e de singularização. Esse triplo processo é possível apenas mediante a apropriação de um patrimônio humano. Isso quer dizer que a educação é cultura em 3 sentidos, que não podem ser dissociados. As tarefas mais visíveis do agir pedagógico, considerando a relevância da formação geral básica como um dos elementos determinantes da condição de inclusão ou exclusão social, podem ser sintetizadas nesses objetivos: provimento de mediações culturais para o desenvolvimento da razão crítica, isto é, conhecimento teórico-científico, capacidades cognitivas e modos de ação. Tópico B. Desenvolvimento da subjetividade dos alunos e ajuda na construção de sua identidade pessoal e no acolhimento à diversidade social e cultural. Tópico C. Formação para a cidadania e preparação para a atuação na realidade. Página 20. As teorias pedagógicas modernas. Penso ser acertado dizer que as teorias modernas da educação são aquelas gestadas em plena modernidade, quando a ideia de uma formação geral para todos toma lugar na reflexão pedagógica. Comênio lança em 1657 o lema do ensinar tudo a todos, e não por acaso é considerado o arauto da educação moderna. O movimento iluminista do século XVIII fortalece essa ideia de formação geral, válida para todos os homens, como condição de emancipação e esclarecimento. As teorias pedagógicas modernas estão ligadas, assim, a acontecimentos cruciais como a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a formação dos Estados Nacionais e industrialização. Pedagogos como Pestalozzi, Kant, Herbart, Froebel, Durkheim, Dewey
vão consolidando teorias sobre a prática educativa, assentadas na manutenção de uma ordem social mais estável, garantidas pela racionalidade e pelo progresso em todos os campos, especialmente na ciência. São também teorias fincadas nas ideias da natureza humana universal, de autonomia do sujeito, de educabilidade humana, de emancipação humana pela razão de libertação da ignorância e do obscurantismo pelo saber. Especificamente, na pedagogia, o discurso iluminista acentua o papel da formação geral, o poder da razão no processo formativo, a capacidade de ser humano de gerir seu próprio destino, de ter autodomínio e de se comprometer com os destinos da história em função de ideais. As teorias modernas da educação hoje apresentam-se em várias versões, variando das abordagens tradicionais às mais avançadas, conforme se situem em relação aos seus temas básicos: a natureza do ato educativo, a relação entre sociedade e educação, os objetivos e conteúdos da formação, as formas institucionalizadas de ensino, a relação educativa. A literatura internacional e a nacional dispõe de conhecidas classificações de teoria da educação, ora chamadas de tendências ou correntes, ora de paradigmas. Em âmbito internacional, são conhecidos os trabalhos de Guy Palmett, Robert Claus, Jesus Palacio, Georges Snyders, Brigham Susudowski, René Gilbert, Bernard Charlotte, entre outros. Em âmbito nacional, há os trabalhos de Dermeval Saviani, José Carlos Libânio, Maria das Graças Mitsukami, Moacir Godot, entre outros. Sem pretender retomar as abordagens teóricas que resultam nas classificações de teorias pedagógicas, são modernas a pedagogia tradicional, a renovada, o tecnicismo educacional e todas as pedagogias críticas inspiradas na tradição moderna, como a pedagogia libertária, a pedagogia libertadora e a pedagogia crítico-social. Um olhar sobre as práticas pedagógicas correntes nas escolas brasileiras mostra que tais tendências continuam ativas e estáveis, mantendo seu núcleo teórico forte. Ainda que as pesquisas dos últimos anos venham mostrando outras nuances, outros focos de compreensão teórica, outras formas de aplicabilidade pedagógica, a meu ver, não há outras boas razões para alterar essa classificação. Isso não significa que não se apontem novas tendências, algumas já experimentadas em nível operacional, outras ainda restritas ao mundo acadêmico. Esquematicamente, essas teorias apresentam como características em comum a acentuação do poder da razão, isto é, da atividade racional, científica, tecnológica, enquanto objeto de conhecimento que leva as pessoas a pensarem com autonomia e objetividade contra todas as formas de ignorância e arbitrariedade. Conhecimentos e modos das ações deduzidos de uma cultura universal objetiva precisam ser comunicados às novas gerações e recriados em função da continuidade dessa cultura. Os seres humanos possuem uma natureza humana básica, postulando-se a partir daí direitos básicos universais. Os educadores são representantes legítimos dessa cultura e cabe-lhes ajudar os alunos a internalizarem valores universais, tais como racionalidade, autoconsciência, autonomia, liberdade, seja pela intervenção pedagógica direta, seja pelo esclarecimento de valores em âmbito pessoal. A partir desse conjunto de ideias, as pedagogias modernas, nos seus vários matizes, adquirem suas peculiaridades, formulando distintos entendimentos sobre as formas de conhecimento, função da ciência, conceito de liberdade, etc., sem, todavia, renunciar à ideia de criação de uma sociedade racional. Uma herança comum dessas teorias, vista pelos críticos como negativa, é que, em nome da razão e da ciência, se abafam o sentimento, a imaginação, a subjetividade e até a liberdade, à medida que a razão institui-se como instrumento de dominação
sobre os seres humanos. Nesse sentido, a questão problemática na racionalidade instrumental é a separação entre razão e sujeito, entre o mundo científico e tecnológico e o mundo da subjetividade. Outra questão problemática refere-se à consciência da grande acumulação de conhecimentos científicos e técnicos produzidos pela modernidade. Entre elas, a mais típica foi a constituição de campos disciplinares isolados, fragmentados, ignorando o conjunto de que faz parte e a perda de significação. Com isso, a própria sociedade reproduz essa fragmentação, dissociando a cultura, a economia, a política, o sistema de valores, a personalidade. Próximo tópico, página 22. O contexto pós-moderno e os impactos na educação. Algumas correntes modernas da educação buscam rearticular seus discursos face às transformações que marcam a contemporaneidade. O momento histórico presente tem recebido várias denominações: sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós-mercantil, sociedade do conhecimento. Alguns preferem entender que o tempo presente é de modernidade tardia. Para os objetivos deste texto, utilizarei a expressão pensamento pós-moderno. Embora eu não esteja convencido de que nosso tempo seja marcado por uma ruptura com a modernidade, estou certo de que vivemos um conjunto de condições sociais, culturais e econômicas peculiares que afetam todas as instâncias da vida social, de modo a ser admissível afirmar que vivemos numa condição pós-moderna. Pontuarei alguns traços gerais que caracterizam a condição pós-moderna, sintetizando sugestões de vários autores: Giraud, McLaren, Silva, Rouanet. Mudanças no processo de produção industrial ligadas aos avanços científicos e tecnológicos, mudanças no perfil da força de trabalho, intelectualização do processo produtivo. Próximo tópico, novas tecnologias da comunicação e informação, ampliação e difusão da informação, novas formas de produção, circulação e consumo da cultura, colapso da divisão entre realidade e imagem, arte e vida. Próximo, mudanças nas formas de fazer política, descrédito nas formas mais convencionais e emergência de novos movimentos, sujeitos sociais, novas identidades sociais e culturais. Mudanças nos paradigmas do conhecimento, sustentando a não separação entre sujeito e objeto, a construção social do conhecimento, o caráter não absolutizado da ciência, a acentuação da linguagem, rejeição dos grandes sistemas teóricos de referência e de ideias-força, formuladas na tradição filosófica ocidental, tais como a natureza humana essencial. A ideia de um destino humano coletivo e de que podemos ter ideias que justificam nossa ação. A ideia de totalidade social. Em troca, o que há são ações específicas de sujeitos individuais ou grupos particulares existências particulares e locais. Embora apresentados sumariamente, esses traços dão bem uma ideia de como afetam o pensamento e a prática educacionais. Menciono alguns aspectos que o pensamento e a condição pós-moderna trazem para a educação escolar, em contraposição aos que foram mencionados como traços da pedagogia moderna. Revitalização do conhecimento sistematizado, especialmente do poder da ciência, destacando o caráter instável de todo o conhecimento, acentuando-se, por outro lado, a ideia dos sujeitos como produtores de conhecimento, dentro de sua cultura, capazes de desejo e imaginação, de assumir seu papel de protagonistas na construção da sociedade e do conhecimento. Mais do que aprender a aplicar o conhecimento objetivo, os indivíduos e a sociedade progridem à medida que se empenham em alcançar seus próprios objetivos. Não há cultura dominante. Todas as culturas têm valor igual. Os sujeitos devem resistir às formas de homogeneização e dominação cultural.
É preciso buscar critérios de restabelecimento da unidade do conhecimento e das práticas sociais que a modernidade fragmentou, por meio do princípio da integração, onde os saberes eliminem suas fronteiras e comuniquem-se entre si. Não há uma natureza humana universal. Os sujeitos são construídos socialmente e vão formando sua identidade, de modo a recuperar a sua condição de construtores de sua vida pessoal e seu papel transformador, isso é, sujeito pessoal e sujeito da sociedade. Os educadores devem ajudar os estudantes a construírem seus próprios quadros valorativos a partir do contexto de suas próprias culturas, não havendo valores com sentido universal. Os valores a serem cultivados dentro de grupos particulares são a diversidade, a tolerância, a liberdade, a criatividade, as emoções, a intuição. Essas características confrontam-se diretamente com vários princípios das teorias pedagógicas modernas, mas, ao mesmo tempo, possibilitam uma reavaliação crítica desses princípios. Girou, 1993. Sugere que a crítica pós-moderna precisa ser examinada pelos educadores e que ela pode dar uma importante contribuição à pedagogia crítica. McLaren, 1993, indica 3 contribuições do pensamento pós-moderno para uma pedagogia crítica. Primeiro, uma reavaliação dos paradigmas teóricos de referência que até hoje têm norteado a produção do conhecimento, especialmente o legado da tradição iluminista. Segundo, uma sistematização, uma ordenação das explicações de fenômenos novos que surgem na sociedade, o espetáculo, o efêmero, o modismo, a cultura do consumismo, a emergência de novos sujeitos sociais, etc. Terceiro, um mapeamento das transformações que vão ocorrendo no mundo contemporâneo e que caracterizam a chamada condição pós-moderna, para aguçar a consciência dos que se propõem a se manter dentro de um posicionamento crítico. Próximo tópico. Um esboço das teorias e correntes pedagógicas contemporâneas. Página 24, José Carlos Libânio. Existem tendências contemporâneas no ensino de alguma forma influenciada pelo pensamento pós-moderno? Certamente sim. Elas existem e aos poucos vão ocupando espaços na prática de professores, embora, como de costume, com fortes traços de reducionismo ou modismo. Algumas dessas correntes são esforços teóricos de releitura das teorias modernas, outras afiliam-se explicitamente ao pensamento pós-moderno, focadas na escola e no trabalho dos professores, enquanto outras utilizam-se do discurso pós-moderno, sem interesse nenhum de chegar a propostas concretas para a sala de aula e para o trabalho de professor. Ao contrário, propõem-se a desmontar as propostas existentes. Há notórias resistências à tentativa de classificação das teorias pedagógicas, boa parte delas compreensíveis. Vários segmentos de intelectuais que se situam, grosso modo, no âmbito do pensamento pós-moderno, podem alegar, dentro de seus quadros de referência, que as classificações seguem exatamente o figurino da modernidade, da classificação de conhecimento, do fechamento em campos disciplinares. Nesse caso, as classificações seriam, portanto, reducionismos, simplificações, fragmentações. Em outra orientação, dir-se-á que os campos científicos, em geral, firmam-se muito por conta da legitimação das concepções por meio da disputa de poder. Há ainda posições que deliberadamente defendem o hibridismo cultural. Na verdade, as classificações sempre existiram, independentemente das críticas que lhe são feitas. Elas pertencem, sim, a certa tradição da racionalidade científica. Mas exatamente com base no argumento de que os campos se definem por relações de poder, seria injusto e desigual que o professorado desconhecesse a existência desses campos, de suas disputas e de seus conflitos. Mesmo porque, se os desconhecem, são presas fáceis de persuasão de um ou outro grupo, ou são manipulados pelo mercado editorial, que também disputa espaços de poder misturados com o comércio.
Há outro argumento a favor das classificações. Elas ajudam as pessoas a organizar a cabeça. Os formadores de professores, os pesquisadores, os estudiosos das teorias educacionais e das metodologias de pesquisa, os licenciandos das várias especialidades precisam conhecer as teorias educacionais, as clássicas e as contemporâneas, para poderem se situar teórica e praticamente, enquanto sujeitos envolvidos em marcos sociais, culturais e institucionais. Pode ser verdade que o caminho se faz ao caminhar, mas o sujeito inteligente terá primeiro que recorrer aos mapas, a não ser que esteja atrás de um caminho que ainda ninguém percorreu. Outra razão em favor das classificações decorrente de um posicionamento teórico, segundo o qual as teorias, os conteúdos, os métodos constituem-se em mediações culturais, já constituídas na prática e na teoria que fazem parte da atividade sociohistórica do campo pedagógico. Tais mediações são instrumentos simbólicos e culturais que participam na formação intelectual e profissional. As classificações de teorias são, pois, instrumentos mediacionais que possibilitam formação de esquemas mentais, quadros de referência. O esboço de um quadro geral das correntes pedagógicas contemporâneas proposto a seguir decorre unicamente da pesquisa bibliográfica e da observação da difusão de ideias em congressos, encontros e seminários. Trata-se, pois, de um exercício teórico no qual resulta uma classificação arbitrária. Apresentarei o quadro e, em seguida, uma breve caracterização de cada uma das correntes. Aqui, Libânio trouxe uma tabela com 2 colunas e 5 linhas. Na primeira coluna, ele fala sobre as correntes, na segunda, modalidades. Primeira corrente, racional tecnológica. A modalidade é ensino de excelência, ensino tecnológico. Segunda linha, neocognivistas, construtivismo pós-piagetiano, ciências cognitivas. Essas são as modalidades. Terceira linha, sociocríticas. As modalidades são sociologia crítica do currículo, teoria histórico-cultural, teoria sociocultural, teoria sociocognitiva e teoria da ação comunicativa. Linha 4, holísticas. Modalidades, holismo, teoria da complexibilidade, teoria naturalista do conhecimento, ecopedagogia, conhecimento em rede. E 5, pós-modernas. Modalidades, pós-estruturalismo e neopragmatismo. Esse é o quadro 1, quadro das correntes pedagógicas contemporâneas. Primeiro tópico, a corrente racional tecnológica. Essa corrente corresponde à concepção que tem sido designada de neotexismo. Está associada a uma pedagogia a serviço da formação para o sistema produtivo. Pressupõe a formulação de objetivos e conteúdos padrões de desempenho, competências e habilidades, com base em critérios científicos e técnicos. Diferentemente do cunho acadêmico da pedagogia tradicional, a corrente racional tecnológica busca seu fundamento na racionalidade técnica e instrumental, visando a desenvolver habilidades e destrezas para formar o técnico. Metodologicamente, caracteriza-se pela introdução de técnicas mais refinadas de transmissão de conhecimentos, incluindo os computadores às mídias. Uma derivação dessa concepção é o currículo para competências, na perspectiva economicista, em que a organização curricular resulta de objetivos assentados em habilidades e destrezas a serem dominados pelos alunos no percurso de formação. Apresenta-se sobre 2 modalidades. A. Ensino de excelência para formar a elite intelectual e técnica para o sistema produtivo. E B. Ensino para a formação de mão de obra intermediária, centrada na educação utilitária e eficaz para o mercado. Outros traços dessa corrente, centralidade no conhecimento em função da sociedade tecnológica, transformação da educação em ciência, racionalidade científica, produção do aluno como um ser tecnológico, versão tecnicista do aprender a aprender, utilização mais intensiva dos meios de comunicação, informação e do aparato tecnológico. Segundo tópico,
a corrente neocognitivista. Nessa denominação, estão incluídas correntes que introduzem novos aportes ao estudo da aprendizagem, do desenvolvimento, da cognição e da inteligência. Construtivismo pós-piagetianismo. O construtivismo, no campo da educação, refere-se a uma teoria em que a aprendizagem humana é resultado de uma construção mental realizada pelo sujeito com base na sua ação sobre o mundo e na interação com os outros. O ser humano tem uma potencialidade para aprender a pensar que pode ser desenvolvida porque a faculdade de pensar não é inata e não é provida de fora. O construtivismo pós-piagetiano incorpora contribuições de outras fontes, tais como o lugar do desejo e do outro na aprendizagem, o predomínio da linguagem, a relação a razão, o papel da interação social na construção do conhecimento, a singularidade e a pluralidade dos sujeitos. Grossi, Boridin, 1993. Nessa mesma perspectiva, o socioconstrutivismo mantém o papel da ação e da experiência do sujeito no desenvolvimento cognitivo, mas introduz com mais vigor o componente social na aprendizagem, tornando claro o papel determinante das significações sociais e das interações sociais na construção de conhecimentos, instrumentos cognitivos utilizados pelas crianças. São também reestruturações de representações sociais reformadas nas interações sociais. Uma das noções-chave desse paradigma é o conflito sociocognitivo, que surge em situações de interação, nas quais estão também envolvidas experiências sociais e culturais que intervêm nas aprendizagens. Ciências cognitivas. A abordagem cognitiva refere-se a estudos relacionados ao desenvolvimento da ciência cognitiva associada à utilização de computadores. Seu objetivo é buscar novos modelos e referências para avançar na investigação sobre os processos psicológicos e a cognição, a partir da psicolinguística, da teoria da comunicação e da cibernética, ciência dos computadores. Surgem duas versões: a psicologia cognitiva, que estuda diretamente o comportamento inteligente de sujeitos humanos, isto é, o ser humano como processador de informações, e a ciência cognitiva, que aprofunda as analogias entre mente e computador, visando a construção de modelos computacionais para entender a cognição humana. Seu interesse é a construção de programas de inteligência artificial que realizam tarefas que implicam um comportamento inteligente. Há estudos da abordagem do processamento da informação ao construtivismo piagetiano. Próximo tópico: teorias sociocríticas. A designação sociocrítica está sendo utilizada para ampliar o sentido de crítica e abranger teorias e correntes que se desenvolvem a partir de referenciais marxistas ou neomarxista, e mesmo apenas de inspiração marxista, e que são frequentemente divergentes entre si, principalmente quando há premissas epistemológicas. As abordagens sociocríticas convergem na concepção de educação como compreensão da realidade para transformá-la, visando a construção de novas relações sociais para a superação de desigualdades sociais e econômicas. Em razão disso, considera especialmente os efeitos do currículo oculto e do contexto da ação educativa nos processos de ensino e aprendizagem, inclusive para submeter os conteúdos a uma análise ideológica e política. Algumas dão mais ênfase às questões políticas do processo da formação. Outras colocam a relação pedagógica como mediação da formação social e política. Nesse segundo caso, a educação cobre a função de transmissão cultural, mas também é responsável pela ajuda ao aluno no desenvolvimento de suas próprias capacidades de aprender e na inserção crítica e participativa na sociedade em função da formação da cidadania.
Diferenças na determinação dos objetos da educação e do ensino levam a distintas opções metodológicas, que vão desde a visão do ensino como transmissão cultural até a ideia de a escola mais informal, centrada na valorização de elementos experienciais, fortuitos da convivência social, minimizando ou até recusando um currículo formal. A teoria curricular crítica, com características neomarxistas, acentua os fatores sociais e culturais na construção do conhecimento, lidando com temas como cultura, ideologia, currículo oculto, linguagem, poder, multiculturalismo. Moreira e Silva, 1994. Tem origem explícita na sociedade crítica inglesa e norte-americana. A teoria curricular crítica questiona como são construídos os saberes escolares, propõe analisar o saber particular de cada agrupamento de alunos, porque esse saber expressa certas maneiras de agir, de sentir, de falar e de ver o mundo. Na visão da sociologia crítica, não há uma cultura unitária, homogênea. A cultura é um terreno conflitante, onde se enfrentam diferentes concepções de vida social e onde emergem a diversidade cultural e a diferença. O currículo, nesse sentido, tem a ver menos com a seleção e organização de conteúdos e mais com as experiências socioculturais que fazem da escola um terreno de luta e de contestação para se criar e produzir cultura. Quando se pensa um currículo, é preciso começar captando as significações que os sujeitos fazem de si mesmos e dos outros através de experiências compartilhadas, de vivências, abrindo espaço para o currículo multicultural, currículo em rede, etc. Na esfera dos sistemas de ensino, leva as políticas de integração de minorias sociais, étnicas e culturais ao processo de escolarização, opondo-se à definição de currículos nacionais. Teoria histórico-cultural. As bases teóricas da teoria histórico-social apoiam-se em Vygotsky e seguidores. Nessa orientação, a aprendizagem resulta da interação sujeito-objeto, em que a ação do sujeito sobre o meio é socialmente mediada, atribuindo-se peso significativo à cultura e às relações sociais. A atividade do sujeito supõe a ação entre sujeitos, no sentido de uma relação do sujeito com o outro, com seus parceiros, mais especificamente, as funções mentais superiores: linguagem, atenção voluntária, memória, abstração, percepção, capacidade de comparar, diferenciar, etc. São ações interiorizadas de algo socialmente mediado, a partir da cultura constituída. Essa abordagem está focada na estrutura do funcionamento cognitivo em suas interações com as mediações culturais. Daniels, 2003. Nos últimos anos dessa orientação, tem se destacado a teoria histórico-cultural da atividade. Teoria sociocultural. Essa teoria também se remete a Vygotsky, mas põe ênfase na explicação de da atividade humana enquanto processo e resultado das vivências em atividades socioculturais, compartilhadas mais do que nas questões do conhecimento e da apropriação da cultura social. Compreende as práticas de aprendizagem como atividade sempre situada em um contexto de cultura, de relações, de conhecimento. Daniels, 2003. Teoria sociocognitiva. Na teoria sociocognitiva, são postas em relevo as condições culturais e sociais da aprendizagem, visando ao desenvolvimento da sociabilidade por meio de processos socioculturais. A questão importante da escola não é o funcionamento psíquico ou os conteúdos de ensino, mas a organização de um ambiente educativo, de solidariedade, de relações comunicativas, com base nas experiências cotidianas, nas manifestações da cultura popular. Um projeto de escola nessa orientação consistiria em criar situações pedagógicas interativas para propiciar uma formação democrática e inclusiva. Vale dizer, uma vivência democrática, comportamentos solidários, de justiça, de vida comunitária, etc.
portanto, com características mais informais, que se valorizam mais em mais experiências socioculturais do que o currículo formal. Bertrand, 1991. Teoria da ação comunicativa. A teoria da ação comunicativa, formulada por Habermas, está associada à teoria crítica da educação, originada dos trabalhos da Escola de Frankfurt. Realça no agir pedagógico a ação comunicativa, entendida como interação entre sujeitos por meio do diálogo, para se chegar a um entendimento e cooperação entre as pessoas nos seus vários contextos de existências. Constitui-se, assim, numa teoria da educação assentada no diálogo e na participação, visando a emancipação dos sujeitos. Encontra pontos de ligação com o pensamento de Paulo Freire e exerceu forte influência em autores da sociologia crítica do currículo de procedência norte-americana, como Giroux ou Apple. Correntes holísticas. Sobre essa denominação, com algum risco de imprecisão, situam-se correntes de diferentes vertentes teóricas, que têm como denominador comum uma visão holística da realidade, isto é, a realidade como uma totalidade de integração entre o todo e as partes, mas compreendendo diferentemente a dinâmica e os processos dessa integração. O holismo, propriamente dito, do ponto de vista filosófico, compreende a realidade como totalidade, em que as partes integram o todo. Partes como unidades que formam todos, numa unidade orgânica. Ter uma visão holística significa ter o sentido de total, de conjunto, de inteiro, holos, do grego, em que o universo é considerado como uma totalidade formada por dimensões interpenetrantes, as pessoas, as comunidades unidas no meio biofísico. Há indistinção entre sujeito observador e objeto. Para Bertrand e Valois, 1994, a pessoa une-se a todas as outras pessoas e a todas as consciências, a todas as outras partículas do cosmos, como constitui um nós, no sentido de simbiose. Disso resulta uma ação em comum, uma sinergia em que as forças criativas de cada um e de todos convergem na ação. A consciência de uma totalidade cósmica leva os holistas a buscarem um equilíbrio dinâmico entre o homem e o seu meio biofísico, a convivência entre as pessoas, a preservação ambiental e a denúncia de todas as formas de destruição da natureza, a união das pessoas e da natureza no todo. O projeto educativo visa conscientizar para o fato de que as pessoas pertencem ao universo e que o desenvolvimento da espécie humana depende de um projeto mundial de preservação da vida. A educação holística não rejeita o conhecimento racional e outras formas de conhecimento, mas insiste em considerar a vida como uma totalidade em que o todo se encontra na parte. Cada parte é um todo, o todo está nela. Daí que a consciência da pessoa só pode ser comunitária, ecológica e cósmica. Próximo tópico: pensamento complexo, teoria da complexibilidade. É uma abordagem metodológica dos fenômenos em que se aprende a complexibilidade das situações educativas em oposição ao pensamento simplificador. A inteligibilidade complexa ou o pensamento mediante a complexibilidade significa aprender a totalidade complexa, as interrelações das partes, de modo a se travar uma abertura, um diálogo entre diferentes modelos de análise, diferentes visões das coisas. Isso leva à cooperação interdisciplinar, ao intercâmbio de alteridades, mas a busca de interrelações não significa ordenar a realidade, organizá-la. Significa buscar também a desordem, a contradição, a incerteza. Põe dúvidas sobre o que é verdade, o que é realidade empírica, de modo a ver os vários lados da situação. Segundo Morin, a teoria científica não é o reflexo do real, é uma construção do espírito que se força para captar o real.
As teorias científicas são produções do espírito, são percepções do real, são sociais, emergem de uma cultura. Elas carregam a incerteza, o inesperado. Essas ideias, obviamente, nos põem frente a uma prática pedagógica nada prescritiva, nada disciplinar, já que não há nada que seja absolutamente científico, absolutamente seguro. Essas ideias, obviamente, nos põem frente a uma prática pedagógica nada prescritiva, nada disciplinar, já que não há nada que seja absolutamente científico, absolutamente seguro. Precisamos dialogar com a dúvida, com o inesperado e com o imprevisto. Pensar por complexibilidade é usar nossa racionalidade para juntar coisas separadas, para aumentar nossa liberdade de fazer o bem e evitar o mal. Aplicado à pedagogia, pensamento complexo pressupõe a integração no ato pedagógico de múltiplas dimensões, o que requer o diálogo com várias orientações de pensamento, reconhecendo que nenhuma teoria pedagógica é capaz sozinha de atender a necessidades educativas, sociais e individuais. Próximo tópico: a teoria naturalista do conhecimento. Essa teoria, desenvolvida por autores como Varela e Maturana, e aqui no Brasil por Hugo Asman, compreende que o conhecimento humano está ligado ao plano biológico, bioindividual e biosocial. Essa teoria se opõe a uma visão mentalista do sujeito e da consciência, afirmando a mediação corporal dos processos de conhecimento. Nossa consciência não é soberana, não somos dono do nosso destino, como pensamos, porque há mediações auto-organizativas da corporeidade individual e das mediações socio-organizativas, que escapam de nossas intenções conscientes. Por isso, segundo Asman, a pedagogia das certezas e dos saberes prefixados deve ser substituída por uma pedagogia da pergunta, do melhoramento das perguntas e do acessamento de informações. Em suma, por uma pedagogia da complexibilidade que saiba trabalhar com conceitos transversáteis, abertos para a surpresa e o imprevisto. A teoria da corporeidade desenvolvida por esse autor, propõe uma visão nova do conhecimento, cujo ponto de partida é a profunda identidade entre processos vitais e processos de conhecimento, onde não se propiciam processos vitais, tampouco se favorecem processos de conhecimento. E isto vale tanto para o plano biofísico quanto para a interação comunicativa. Toda a morfogênese do conhecimento é constituída por níveis emergentes a partir dos processos auto-organizativos da corporeidade da vida. Por isso, todo conhecimento tem uma inscrição corporal e se apoia numa complexa interação sensorial. O conhecimento humano nunca é pura operação mental. Toda ativação da inteligência está entretecida de emoções. Asman, 1996.